Servidor em Foco. Olá, gente. Voltamos com o nosso Servidor em Foco depois de um intervalo. Segunda temporada, com muitas novidades, né? Muita coisa aconteceu nesses últimos 6 meses. E espero que a gente tenha aí esse semestre também de mais boas notícias, né? E hoje a gente vai tratar aqui de algumas coisas. Juliana, o Wellington está aqui juntos novamente, diretoria executiva, para fazer análise dos últimos meses e perspectivas para o próximo semestre, né? Eu queria começar, então, fazendo aqui uma retrospectiva importante, porque nesse período a gente teve muita coisa acontecendo. E a gente terminou aí a nossa última série, acho que em dezembro. Então a gente tem de janeiro para cá, praticamente aí 6 meses de muita coisa. E eu queria fazer aqui uma retrospectiva disso. Primeiro, a gente teve já em fevereiro, aquela notícia bombástica, né, da atuação do STF em relação aos supersalários, que mudou muita coisa dentro do Ministério Público, nos tribunais de justiça, aliás, para todos os órgãos praticamente que tinham aí questões do extrateto. Foi importante para a gente, algo que não estava no radar, né? Sabíamos que tinha um orçamento ótimo para esse ano, mas com muita coisa para ser paga para membro, e a gente sempre teve esses questionamentos no ano passado, principalmente. Bom, aí já em março a gente teve o nosso governador defenestrado, né? Cassado, e o governador interino assumiu, né, o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, que caiu aí como um anjo para os servidores. Nos últimos meses a gente também teve muitas novidades em relação a essa mudança. E aí, logo em seguida, em maio e junho, a gente teve a adesão definitiva ao Propag, que era aquele catalisador, né, que a gente estava esperando já desde o ano passado, onde haviam muitas promessas em cima, né, que estavam pendentes dessa assinatura, e aí ela aconteceu em junho. A partir de junho, então, a gente começou a fazer a cobrança das promessas. E aí, né, Juliana e o Wellington, a gente tem que fazer aqui uma retrospectiva, porque agora o procurador-geral virou um anjo, aquela pessoa que todo mundo, nossa, fala bem, porque tivemos os aumentos dos reajustes de benefícios. Hoje a gente tem praticamente um dos melhores reajustes de benefícios do Estado, né, em termos de valorização, com inclusive pagamentos retroativos, que foi pedido, a gente também teve esses pedidos, mas é muito importante lembrar, porque nem todos, né, têm a memória curta, de que isso foi uma luta lá atrás, né? A gente conseguiu arrancar, fruto da nossa luta em 2025, uma promessa de valorização dos servidores que há tempos não vinha ocorrendo, né? Isso é fundamental lembrar, porque nada cai do céu, nada vem por acaso. Houve uma promessa pública do Procurador-Geral em relação a esse tema, e a gente se expôs muito lá, né? Juliana perdeu o afastamento por causa disso, a gente teve aí uma série de problemas com a administração, de não ser recebido, de retaliações políticas, mas que, graças a uma luta firme do sindicato, defesa dos servidores, defesa da valorização que não estava ocorrendo há muito tempo, a gente viu o orçamento ser minguado para pagar benefícios e retroativos de membro, e aí a gente conseguiu essa promessa que agora se concretiza. Então eu queria começar com essa retrospectiva, ouvir vocês também sobre isso, para que a gente não perca o fio da meada, né? A luta que a gente fez lá atrás tem conexão com o que está acontecendo aqui agora. Não tem nenhum problema da gente ser grato, né? E aqui dizer o quanto é importante essa valorização, que é um começo, tá? A gente tem mais coisas aí para discutir, vamos trazer também hoje aqui, mas ela é fruto de uma luta por valorização que tem que ser reconhecida e que tem que ser lembrada, né? Olá, servidoras e servidores. Eu acho que em consonância com o que o Vinícius está falando, e eu acho importante fazer uma observação que me chamou muita atenção na festa dos 35 anos da Semperj. Nós pedimos que os convidados da festa, especialmente os servidores e servidoras, dissessem uma palavra, né, que traduzisse a associação.
né? Hoje a associação e o sindicato ainda são vistos como uma coisa só. E a palavra que mais apareceu foi coragem. E eu não pude deixar de fazer a conexão, né, dessa palavra com a nossa atuação nos últimos anos, né? Muitos e muitas servidoras e servidores reconhecem, né, nossa coragem em fazer cobranças de forma mais incisiva, em mostrar alguns equívocos da administração. E é importante a gente reforçar isso, que nada cai do céu, todos os frutos que nós estamos colhendo, né, que nós estamos começando a colher nesse momento, tem uma ligação direta, né, com uma campanha que foi aprovada em assembleia, com adesão massiva dos nossos colegas. Nós distribuímos camisas, materiais por todo o estado, né? Vinícius, principalmente, esteve visitando os CRAs e as comarcas do interior. Nossos colegas se manifestaram, participaram da campanha nas redes sociais. Nossas últimas assembleias sempre muito cheias, né? Nossos colegas mostrando o quanto eles estavam ressentidos com a postura da administração nos últimos anos, né? Que eu acho que é importante falar que não é só nessa gestão, né? Que se apegou a uma justificativa conveniente, né? Que era a questão do RRF, para negar os nossos pleitos, quando, paralelamente, pleitos dos membros e até de alguns segmentos da categoria vinham sendo atendidos. É muito importante dizer que nós não estamos contra melhorias e valorização de quem quer que seja, mas não podemos abrir mão de ter os nossos direitos respeitados e ter os avanços necessários que nós merecemos, né? Nós chegamos ao ponto de receber o pior auxílio alimentação das categorias do sistema de justiça, né? Ficamos 4 anos sem receber reajustes, tanto do auxílio alimentação quanto do auxílio educação, numa situação que estava gerando dificuldades financeiras significativas para os nossos servidores e servidoras, principalmente aqueles que têm famílias. E sem falar, né, a questão do reajuste, né, da recomposição salarial, que com o RRF foi descontinuada. E isso impacta diretamente no poder de compra dos servidores e servidoras. Então, nós não estamos requerendo privilégios, estamos requerendo direitos, né, que são atinentes à classe trabalhadora de uma maneira geral. E é importante a gente reforçar isso. Bom dia, gente. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Juliana. Wellington aqui. E pegando da fala da Juliana, eu acho que é muito importante a gente reconhecer isso. O reajuste salarial é atinente à classe trabalhadora. Isso inclui, inclusive, os membros. Eu acho que se os membros acham e devem realmente ter uma defasagem salarial tanto quanto a nossa, eles devem buscar, junto ao STF, junto ao Congresso Nacional, reajuste salarial lá para que eles possam ter um reajuste salarial aqui. Eu acho que é muito importante que todos nós encaremos reajuste salarial como algo frontal e como algo que é direito, não é privilégio. Mas falando um pouco sobre as retrospectivas, eu acho que vale um salve aí para o governador Ricardo Couto, que realmente veio para dar um alívio para os servidores. Ele demonstrou em muito pouco tempo que uma administração concisa, uma administração eficiente é possível. Ele demonstrou em pouco tempo que uma administração econômica é possível sem desvalorizar o servidor. Ele demonstrou que é possível que haja valorização dos servidores sem que não haja uma irresponsabilidade fiscal. Então, isso é muito importante. O Propag, aguardado por nós durante tanto tempo, veio aí também para jogar água, jogar à lama o argumento da administração de que nós não podíamos ter absolutamente nada porque o regime de recuperação fiscal não permitia. Sendo que para outras carreiras dentro do Ministério Público, isso nunca pareceu ser um impeditivo.
A gente percebia que era uma questão, talvez, um pouco de vontade política. Mas, águas passadas, o Propag veio, a administração entregou um dos melhores reajustes aí, podemos dizer, do país em relação ao auxílio alimentação. Mas isso não exclui os muitos anos que nós sofremos, as penúrias de reajustes que não vinham, de valores muito defasados, inclusive salariais. Isso não vai, ainda que haja o retroativo, se a gente fizer ali a conta na ponta do lápis, se a gente tivesse tido na época que deveríamos ter tido, os valores ainda seriam melhores hoje. Eu acho que a gente pode começar, então, de bom grado, né? Tipo assim, os benefícios vieram. E agora a tendência é que a gente passe, né, a coisas boas. Eu acho que a oportunidade veio, não foi, Vinícius? Perfeito. Eu acho interessante, assim, a gente sempre conta na luta com um pouco de sorte também, né? É lógico que a luta é fundamental, a gente está se colocando na disposição da luta pelos servidores, né? A Juliana que falou da palavra coragem, eu acho que foi isso mesmo, né? Foi um ato de coragem para uma categoria que não tem um histórico tão grande de luta, e a gente se colocou onde tinha que se colocar. Agora, a gente contou com uma sorte, que eu acho que aí eu também mando aqui o salve para o Couto, né? Nosso desembargador, presidente e governador atualmente do estado, porque você pensa, né? A gente conversou com o pessoal do Sem Justiça, e lá na primeira reunião que eles fizeram, né, com o sindicato, com o governador, o próprio Ricardo Couto chegou da mesa e falou: vocês não me pediram nada, mas eu vou fazer a equiparação dos benefícios de vocês com os dos juízes. Na época ainda existia, né, os benefícios, os juízes recebiam auxílio alimentação, auxílios toda a ordem, e ele, independente, antes mesmo de se pedir, né, uma coisa que talvez a gente nem pedisse lá no TJ, principalmente por ser inimaginável, né, de que seria equiparado, lembrando que lá a diferença, né, era o dobro. Né? Ele chegou na mesa e falou: eu vou fazer equiparação entre vocês, e quis o destino que os juízes logo depois perdessem esse benefício e os servidores continuassem ganhando, e a gente tivesse como respaldo para o nosso pedido aqui, porque também não viríamos, né, a ter esse aumento, não fosse esse movimento, porque é muito importante que a categoria entenda que isso veio no bolso do TJ. Né? Assim, no máximo, ali a gente estava discutindo dar um reajuste do IPCA de 2022 para cá, que seria muito menos do que veio agora. Mas o TJ lá, graças ao governador, entrou nessa conversa falando já: olha, vou fazer, fiquem tranquilos, isso aqui está na minha pauta antes mesmo de vocês pedirem. Então, assim, você já vê a diferença de tratamento com o servidor. Aí o cara trouxe a pauta, cumpriu o que prometeu, lá começaram a ganhar igual os juízes perderam logo depois os benefícios, continuaram os servidores ganhando, e aí a gente falou: olha, a gente quer a mesma coisa que está lá, independente dos juízes não estarem mais ganhando, independente dos membros do Ministério Público não ganharem mais, que também perderam. Então, assim, foi fundamental na história do Estado do Rio de Janeiro, eu diria, né, essa participação do presidente do Tribunal de Justiça para mudar esse patamar, né, porque a gente ficaria ali dando reajuste, recomposições de algum período que não faria necessário para recompor toda a perda inflacionária que vem de mais do que 2022, né? A gente sabe que desde 2014 a gente estava aqui com alguns benefícios travados, mas a gente conseguiu acompanhar o TJ e hoje a gente ganha, né, mesmo os membros não recebendo, graças a esse movimento que o governador iniciou lá. É muito importante que os colegas percebam isso, porque a gente continua sendo um parâmetro para o TJ e o TJ continua sendo um parâmetro para a gente. Tanto é que os benefícios foram reajustados um pouquinho acima do TJ, exatamente para manter a atratividade da carreira, para manter, né, a gente está aí com o concurso do TJ que está chamando muita gente, levando muitos servidores, inclusive comissionados, assessores. E aí, né, aí vem a questão até do próprio procurador-geral da administração perceberem o movimento, né? Porque se você fica para trás, você começa a perder quadros para os outros poderes, no caso, principalmente o TJ, que tem um histórico agora de chamar grande número de servidores. Então, também tivemos essa sorte, né? Também tivemos esse momento especial no Estado que ajudou aí a gente ter essa melhoria. E que bom que a gente tem aí, inclusive para os servidores estaduais, né, que vão receber agora a segunda parcela, receberam nesse mês, contra-cheque de julho, vão receber em breve a terceira parcela, algo que também se
pensava impossível de fazer, não dá para pagar. O governador anterior fez entrevista dizendo que era impossível, que quebraria o Estado. E está aí um exemplo de gestão pública que coloca o servidor no centro. Né? Não é uma só gestão pública eficiente. O servidor público passa a ser a solução, Exatamente. né? Ele mostrou que o servidor público é a solução e não o problema. E lembrando também que esse pagamento da segunda e terceira parcela do executivo, né, que nós já tínhamos recebido na época adequada, porque tanto o TJ quanto a Defensoria e a TCE, a LERJ e o MP pagaram, esse pagamento vem no bojo de uma consciência, né, do presidente do TJ como governador da necessidade de se fazer justiça ao servidor público, mas também fruto da luta do FOSPERJ. Eu acho que a gente não pode deixar de reforçar isso. Né? O FOSPERJ passou os últimos anos fazendo uma campanha intensa, usando todos os tipos de estratégia em prol dessa recomposição salarial. Nós, enquanto sindicato, enquanto associação, estivemos junto nessa luta o tempo todo. Eu acho que de todas as entidades que já tinham recebido, acho que nossa foi a única entidade que se manteve no FOSPERJ de uma forma firme, apoiando de todas as maneiras a luta de forma permanente, porque o que a gente sempre falou, né, a recomposição salarial ela não pode ser vista e tratada como privilégio. A partir do momento que apenas uma parte dos servidores públicos estaduais recebem, passa a ser visto como privilégio. Isso não é nosso interesse. A gente tem que reforçar que a nossa pauta é uma pauta sempre por direitos. Né? E aproveitando o gancho do que o Vinícius falou sobre o concurso do TJ, né? O TJ retomou agora, com a gestão do Couto, uma tradição de fazer concursos grandes e convocar muitos servidores. E isso está tendo impacto no Ministério Público. Muitos assessores jurídicos fizeram concurso para o TJ, residentes da área técnica, né, que é até uma residência que a gente questiona, porque nós não temos servidores efetivos, né, da área da psicologia e do serviço social para ser preceptores, né, que seria o correto dentro de um programa de residência técnica que cumprisse as diretrizes que são cumpridas, por exemplo, pelas universidades. E muitos desses... eu já tive notícias que muitos dessas assistentes sociais, psicólogas, que são residentes, estão como residentes hoje, passaram no concurso e estão sendo chamados, porque, embora o TJ ele tenha também um programa de residência, ele entende que o protagonista na prestação de serviço público é o servidor efetivo. Ele que tem o vínculo de continuidade, ele que vai manter uma memória institucional, é ele que vai garantir a continuidade da prestação do serviço público na medida que você não tem um troca-troca permanente. Né? E isso é muito importante. Eu acho que o Ministério Público acertou muito quando ele fez concurso para analista na área de TI, que era uma área que a gente só tinha servidor comissionado. Né? Hoje a gente está vendo aí, né, uma política institucional voltada para o avanço, né, para a modernização nesse aspecto, e a gente precisa ter pessoas que sejam do quadro à frente desse processo, mas o Ministério Público ainda não percebeu a importância de ter servidores do quadro nessas carreiras, principalmente psicologia e serviço social, que são carreiras que são cada vez mais demandadas por setores como o NAVE, que é o Núcleo de Atendimento a Vítimas, né? Diante de toda uma demanda da população que envolve o exercício dessas profissões. Eu acho que mais do que um vínculo com a instituição, o servidor efetivo carrega a instituição consigo. Ela quer ver a melhoria da instituição. Ela acrescenta para a melhoria da instituição. Ela se preocupa em fazer a instituição melhorar, em funcionar melhor. Porque o servidor comissionado, pela falta de vínculo, na primeira oportunidade melhor ele sai. Ele não está preso ali. O efetivo ele fica. Ainda que haja oportunidade de outros concursos, ainda que haja oportunidade de outros lugares, ele não vai sair dali. É muito difícil.
Ele pondera uma série de questões. Sim, uma série de questões. Carreira, remuneração, perspectivas futuras, o trabalho que ele já faz, a equipe dele, o órgão dele. Sentimento de pertencimento, O sentimento de reconhecimento, reconhecimento, valorização, a cultura organizacional. Eu não deixo ninguém falar mal do Ministério Público perto de mim. Entendeu? Eu falo mal do Ministério Público, eu falo mal, mas ninguém pode falar mal do Ministério Público perto de mim porque é minha casa, é a minha instituição. Eu escolhi estar no Ministério Público. Então, esse sentimento de pertencimento só o servidor efetivo tem. O comissionado não pode nem ter, porque ele, primeira oportunidade, ele tem que realmente sair para algo melhor. Não, e foi importante você falar, eu escolhi estar no Ministério Público. Nós não estamos no Ministério Público por falta de opção. Que é o que muitas vezes acontece com alguns cargos comissionados, porque a gente sabe o quanto o mercado de trabalho privado é difícil. Né? O quanto muitas vezes, né, você é recém-formado, é difícil você se colocar. E muitas das vezes a primeira opção de trabalho vai ser um cargo comissionado dentro de uma estrutura pública, como é o IMP. Mas nós não, nós estamos por opção, nós escolhemos essa carreira. Não, e até mesmo esses cargos de comissão são disputadíssimos, né? Tem processos seletivos, né, e tudo mais. Então, realmente a carreira chama mais, consegue manter mais o servidor, né? E agora a gente ainda tinha algum questionamento em relação aos colegas que entraram nesse concurso, que eles estavam muito tendenciosos a sair do MP por causa dos benefícios. Né? O TJ está com uma carreira parecida com a nossa já em termos de evolução e tinha os benefícios melhores. Agora, muita gente vai falar, não, acho que eu vou ficar, estava pensando em sair. Então, eu acho que isso deu um gás para a gente, né, os nossos colegas se manterem aqui no MP. Inclusive, vale dizer que o teletrabalho do MP ainda é melhor que o do TJ. Então, isso é muito importante também para o colega que valoriza o teletrabalho. Então, isso foi muito importante você tocar nisso, Wellington, porque a gente viu agora, nos últimos anos, um processo de demonização do teletrabalho que nós temos considerado isso muito injusto, né? Primeiro porque a gente tem uma comissão de teletrabalho que não funciona, que não se reúne, que não apresenta dados de avaliação desse programa, que é um programa piloto, e enquanto ele for um programa piloto, ele deveria passar, na verdade, por um monitoramento e uma avaliação, que é o que não acontece na prática. O que a gente observa na prática é uma postura da administração de fiscalização do servidor. Se ele está cumprindo a escala de trabalho, se ele está cumprindo a número de horas de curso. Mas e os ganhos para a administração? Né? Em termos, muitas vezes, de redução de licenças médicas, porque o servidor, muitas vezes, né, se ele tivesse que trabalhar presencial, às vezes por conta de uma enfermidade que não é tão grave, ele iria buscar uma licença médica, porque esse desgaste do deslocamento prejudica a melhoria da sua saúde, né, no caso da recuperação, e muitas vezes, ele mesmo não estando tão bem de saúde, ele opta por trabalhar em teletrabalho, para não precisar sobrecarregar os colegas. Existe muito esse pensamento nas equipes. E a questão de produtividade, tudo isso, né, a gente tem cobrado nos últimos anos e a gente espera até hoje dados, resultados, avaliações, relatórios em relação a isso, e a gente nunca teve. Parece que tem um medo, né, de saber que é bom, que funciona. Isso, né? Exatamente para você não ter o argumento de falar, não tem como encerrar. Se vocês pararem para pensar, a sua casa passa a ser uma extensão do seu trabalho, né? Do seu local de trabalho. Hoje ninguém tira folga mais. Ninguém está de folga, ninguém não veio. A pessoa está trabalhando de casa. A gente pode mandar mensagem para aquela pessoa vai estar trabalhando, ela vai trabalhar, ela vai fazer aquilo que você está pedindo. Em outras oportunidades, um abono ou por qualquer outro motivo, um afastamento por uma consulta médica, implicaria na pessoa não trabalhar o dia inteiro. Mas hoje não, a pessoa está em casa, está trabalhando. Muitas vezes, inclusive, eu trabalhei presencialmente, no translado para casa, a minha chefia me acionou pedindo alguma coisa, em casa eu cheguei e fiz, e está tudo bem eu fazer. Uma escolha minha, mas só é possível que eu faça porque existem sistemas que me permitem fazer isso na minha casa. E para que isso seja valorizado, o servidor também tem que ter a benesse de trabalhar de casa, de poder ter esse conforto, porque é um conforto trabalhar de casa. E o servidor, por exemplo, que entrou recentemente através do concurso, ele vai ponderar isso na hora de fazer novos concursos, de ir para o Tribunal de Justiça ou para algum outro órgão, seja do Estado ou federal, porque
isso é um facilitador, né? Até porque, muitas vezes, a pessoa quer morar no interior do estado e aí ela só vem 2 vezes na semana trabalhar aqui na capital, porque o interior do estado hoje vem oferecendo uma qualidade de vida maior. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E, às vezes, a impressão que a gente tem é que a administração não consegue ver esse todo. Ele fica muito focado na necessidade de fiscalizar se o servidor está mesmo trabalhando ou não. Né? Se o servidor não estiver trabalhando, a chefia dele vai perceber. E cabe a essa chefia fazer o seu papel de gestor. Então, assim, eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa visão, né, da gestão do MP, no sentido de saber que os seus servidores eles têm responsabilidade e eles querem manter esse teletrabalho e eles vão vão utilizar todos os meios necessários para poder atender as expectativas da instituição. Perfeito. Bom, seguindo aqui a nossa pauta, é até importante dar esse recado aos colegas, muita gente perguntando como é que está a questão da mediação com o Ministério Público do Trabalho, e aí, retomando, né, ainda em abril, se eu não me engano, a gente fez um pedido de mediação ao Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, para quem não sabe, tem uma comissão chamada CONALES, que é a Comissão Nacional de Liberdade Sindical. Ela atua no Brasil todo fazendo esse meio de campo entre o empregador e os sindicatos que atuam em defesa dos trabalhadores. A gente tentou por diversas vezes, desde o ano de 25 para cá, buscar uma mediação direta, né, via interlocutores internos, via administração mesmo, a Sub de Relações Institucionais recebeu a gente para tratar sobre esse tema, tinha se comprometido a conseguir uma reunião ali para a gente retomar o diálogo diretamente com o Procurador-Geral, mas em um dado momento a gente percebeu que estávamos sendo escanteados, né? A gente buscava o contato, e aí, como é que ficou aquela reunião para a gente fazer? Não tínhamos mais resposta, não tínhamos mais retorno. Então a gente falou, bom, esgotamos as possibilidades internas de resolver isso, vamos buscar intermediadores externos. E aí a gente acionou o Ministério Público do Trabalho por meio dessa comissão. Eu até me surpreendi com a resposta, achei que eles poderiam negar, porque, enfim, a gente está tratando aqui diretamente com uma autoridade, que é o Procurador-Geral de Justiça. Sequer o membro que recebeu lá nosso pedido de mediação podia atuar diretamente, ele tinha que acionar o chefe do Ministério Público do Trabalho, que é o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. E aconteceu, acabou que no final das contas essa comunicação via chefe, né, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho chegou ao Procurador-Geral de Justiça. Né, houve um ofício formalizando essa tentativa de negociação, de mesa de negociação, onde deixou ali abertamente essa possibilidade. É muito importante lembrar que isso é uma faculdade, né? Não tem como botar 2 pessoas na mesa se elas não querem. Tá? Mas o Ministério Público do Trabalho fez o papel dele de convidar o Procurador-Geral, a Administração Superior, a estar numa mesa de negociação para a gente aparar as arestas que existem, que eu acho que assim, já passou tanto tempo que não faz nem sentido a gente ficar, né? Já conseguimos algumas coisas que a gente queria. Muito das coisas que a gente pediu estão sendo feitas exatamente como pedimos, né? A gente fez um ofício logo após a implementação do Propag, pedindo várias coisas, né? Priorizando, fazendo uma lista de prioridades, que foi, né, os reajustes de benefícios, foi o retroativo. Essas coisas estão sendo atendidas naturalmente, sem que a gente tenha as reuniões de praxe com a administração. Mas é importante estar na mesa de negociação, é importante voltar a ter o diálogo direto, porque nessas pautas em específico, tudo bem, são valores, a gente teve o acerto, mas, por exemplo, a gente vai daqui a pouco voltar a discutir o adicional de qualificação. A gente tem que voltar a discutir alguns temas que não estão, o PCCS, né, o nosso plano de cargos, são temas que a gente precisa estar ali representando a categoria. E que hoje, sem esse espaço, a gente só fica mandando os ofícios sem saber se aquilo está sendo acatado ou não. Então, a gente fez, é importante dizer, até o momento o Procurador-Geral não nos respondeu, tá? Isso já tem coisa de mais de um mês, que esse ofício foi entregue, a gente está acompanhando, inclusive, pelo SEI, mas não houve nenhuma resposta institucional. Então, eu queria reforçar aqui para a administração esse pedido, mais uma vez, de diálogo institucional. Tá? A gente não pede isso só pela categoria, a gente pede isso pela democracia interna que tem que haver dentro do Ministério Público.
A gente sabe que está hoje no Congresso, né, também uma novidade que surgiu nesse período, um projeto de lei que vai instituir, de fato, a negociação coletiva do setor público, né, a PL 1783 de 2026, e que está lá, inclusive, tramitando em regime de urgência, provavelmente vai ser aprovado até o final do ano, esperamos, e que vai instituir de fato, quer dizer, então assim, não vai ser só mais um pedido dos sindicatos, das associações de serem recebidos pelas administrações públicas, para criar-se um dissídio coletivo, para se criar ali uma negociação coletiva. Isso vai ser lei. Então é muito constrangedor a gente ter que usar a lei lá na frente, porque vamos ter esse instrumento e vamos usar, para obrigar alguém a sentar para negociar com a gente. A gente está pedindo nesse momento que voluntariamente, eu não estou nem falando de falar diretamente com o procurador-geral, se ele achar que não tem, enfim, pessoalmente ele não quiser fazer parte, mas a administração tem a obrigação de nos receber, para que a gente possa acompanhar pela categoria. Não é o Vinícius que está pedindo, não é a Juliana, não é o Hélio. É os representantes da categoria de servidores do Ministério Público. Então, a gente passou por todo esse último processo de reajuste sem ter notícia sequer sobre como seria, qual seria o valor, que viria retroativo ou não viria. Isso gerou uma série de ansiedade, pessoas acordando de madrugada para ver se o valor estava sendo depositado, fazendo corujão, né, varando madrugada juntos para acompanhar, o que é assim, completamente necessário, tendo a categoria sendo representada, sabendo, fazendo, inclusive, que assim, eu entendo até que possa ter algum medo de fazer a divulgação interna, mas a gente faz de uma forma que, quando acontece, a gente vai fazer. Não tem jeito, a gente vai soltar os nossos comunicados, ainda que seja só internamente, sem sair como a gente faz cotidianamente durante o regime de recuperação fiscal, agora nem tem mais isso, mas a gente sabe fazer e é desnecessário que a categoria fique nesse grau de ansiedade por algo que vai acontecer de fato, né? E a gente vai depois noticiar, vai ter que informar. Então, reafirma aqui o nosso compromisso de diálogo permanente, constante, sem ressentimentos, passou, para que a gente possa, que a categoria possa ter essa representação respeitada e ser ouvida, de fato, né? Que a gente é o único canal legítimo para estar em diálogo com a administração. Então, eu espero que a gente não precise da lei. Eu vou, né? Está na mesa do Procurador-Geral resolver isso, né? É um pedido do Ministério Público do Trabalho. Mas se a gente não tiver, vamos forçar, né? E aí eu já até pensei assim, bom, o que a gente faz se a gente tiver uma negativa, por exemplo? Para mim, a gente vai transformar o que a gente fez de mediação em um pedido de inquérito, porque ali a gente relatou diversas situações onde, no nosso entender, existem atos antissindicais, né? Chamar outros interlocutores para dialogar, tudo que ocorreu. A gente quer superar isso pela mediação. Mas se for o caso, se não houver a negociação, a gente não vê outro caminho. Então, para a categoria entender, né, esse processo, por que a gente está passando por tudo isso. Juliano, Wellington, querem comentar? Eu acho que é muito importante reforçar, né, a nossa atuação institucional enquanto representantes da categoria. Eu acho que pessoalizar uma relação não nem condiz, né, com a importância e com o significado de uma chefia institucional, de um órgão, de uma instituição tão importante quanto o Ministério Público, né, tanto no cenário estadual quanto no cenário nacional. Eu acho que isso é incompatível com uma atuação, seja de presidentes ou de representantes da categoria, quanto da chefia institucional. A gente não tem interesse em pessoalizar nada que envolve a nossa atuação. A nossa atuação ela é estritamente em defesa dos direitos e dos interesses da categoria dos servidores e servidoras do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu acho que é muito importante isso, não pessoalizar, né? Não é o Vinícius, não é a Juliana, não é o Wellington, não é o Antônio José. É a chefia institucional, são os representantes dos servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Acho que uma outra questão também que deve ser apontada é que a negociação coletiva ela não necessariamente é conflituosa. Não é que a administração quer A e os servidores querem B. Eu acho que todos nós queremos a mesma coisa, que é fortalecer o Ministério Público, é valorizar o servidor. Eu tenho convicção de que o atual
O procurador-geral tem essa vontade, ele quer valorizar o servidor, ele tem falado isso nos discursos dele. E nós também queremos. Só que certas pautas, só os servidores sabem que existem, porque é só o servidor que trabalha, que conhece a carreira, que vivencia diariamente o cargo efetivo, sabe, vai poder dizer para ele, olha, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali, essa questão aqui desse ponto, do plano de cargos e salários, precisa ser melhorada, porque é ele que sabe. Por mais que haja a melhor das intenções, quando você trabalha junto, você trabalha melhor. Né? Uma cabeça pensa menos do que 2, 3, 4 e assim sucessivamente. E lembrando que esse ano é um ano de eleição, né, para procurador-geral. Provavelmente ele vem candidato à recondução. E, mais uma vez, quer dizer, os servidores vão ficar à margem do processo, serão excluídos do processo de renovação do mandato. Assim, né? Acho que a gente precisa realmente aparar o quanto antes esse problema, resolver isso, dialogando, como a gente sempre fez, e superando. Eu acho que é preciso que as instituições sejam maduras e as pessoas sejam maduras para superar e viver um novo momento. Assim. Estamos em outro momento, sem ressentimentos. Aqui eu acho que é importante deixar isso muito claro e seguir. Né? Eu acho que essas pautas, né, já que já está avançando, por exemplo, discutir o adicional de qualificação. A gente, dessas melhorias que a gente teve implementadas, algumas já estão bastante satisfeitos, estamos bastante satisfeitos com isso. Agora temos ainda uma pendência do adicional de qualificação e do reajuste salarial. E aí é importante voltar a dizer da importância de garantir reajuste salarial, porque a gente fica muito feliz quando recebe, né, uma indenização de licença alguma coisa, quando recebe benefícios maiores, mas temos aposentados para atender que não estão totalmente contemplados nas melhorias que a gente teve. Então, recomposição salarial é fundamental, é a mãe de todas as pautas, porque garante salário para todo mundo, melhores, atendendo a toda a categoria. E o adicional de qualificação igualmente, que é por paridade extensível aos servidores aposentados. A gente teve, né, aí também atualizando os colegas, durante esse processo de conversa de protocolo de pedidos depois do Propag, a gente pediu uma prioridade para o adicional de qualificação e nos foi respondido de uma forma bem en passant ali pela chefia de gabinete que o adicional de qualificação estaria em vias de ser implementado. Isso já tem coisa de mais ou menos um mês, ainda não teve a regulamentação. E a gente aguarda ansiosamente, porque o adicional de qualificação ele não é de implementação imediata. A gente sabe que, uma vez regulamentado, a gente vai ter um processo de colheita de diplomas, de currículos para serem validados antes de fato ser implementado. Então, isso pode ser feito agora. É diferente, por exemplo, dos 7,5, que eu já acho até que está defasado, temos que, inclusive, talvez pedir uma atualização desse valor que foi prometido do orçamento do ano passado, mas que já passou, né, de ser só 7,5. Porque a gente está no período eleitoral. E a lei de responsabilidade fiscal tem uma vedação expressa em relação ao aumento de gastos com o pessoal nesse período. Aí muita gente fala, mas como é que o governador fez isso para os servidores do executivo? A lei que deu os reajustes retroativos, né, a lei 9436, ela dava reajustes retroativos, né, é uma recomposição retroativa, não é recomposição nem reajuste desse ano. Então, eles se sustentaram em cima deste parecer, que é diferente de dar um aumento do ano específico referente ao ano da eleição. Então, eu entendo que a gente não vai ter, pelo menos até o final do ano, até o período eleitoral estar em vigor, esse aumento dos 7,5 que foi prometido. Importante, por conta da necessidade de reajustar salários. Mas o adicional de qualificação é mera regulamentação. Né? É mera regulamentação e a gente espera, inclusive, dentro do que foi prometido quando houve a revogação, que ele seja, inclusive, melhor do que o anterior. Isso para a gente é o parâmetro único. A gente já até, inclusive, se manifestou abrindo mão de qualquer debate numa comissão que foi formada, porque essa comissão não se reuniu em mais de um ano, tá? A gente teve a revogação no ano passado,
E a gente espera, sim, que venha uma regulamentação onde for possível melhor, mas que garanta pelo menos tudo que a gente conseguiu na regulamentação anterior. Ou seja, que praticamente todo mundo consiga ter os 15%, né, fazendo os cursos do IERB, que seja feito um amplo rol de cursos para abranger o maior número possível de pessoas. A gente não espera ter sustos nessa nova regulamentação. Acho que isso é importante deixar claro, né, Juliana? Sim. Lembrando, né, que o quanto que essa revogação vem causando prejuízos aos servidores. Né? Fez agora, no mês passado, um ano dessa revogação. Né? Então, assim, se ainda que o adicional em si tivesse sido implementado apenas agora a partir do início desse ano, uma vez que havia uma resolução do início do ano passado, era bem provável que os valores retroagissem até a data da publicação da resolução. Ou seja, estamos colocando aí 1 ano e meio de prejuízo mensal, fora os reflexos, né? Em licenças, em 13º, enfim, nas mais diversas verbas. Né? Então, é um prejuízo remuneratório significativo para os efetivos, que não foram contemplados com o GE, por exemplo. Né? Então, não tiver. E lembrando que essa foi uma negociação na época, com o procurador da época, justamente para equalizar, uma vez que essa GE, né, foi dado apenas para alguns segmentos, né, alguns cargos dos servidores e servidoras da MP. E a gente fez uma negociação, houve um compromisso, foi feita a resolução, e logo depois esse compromisso, né, a atual chefia voltou atrás nesse compromisso. Então, assim, para a gente foi uma ruptura muito grave e que vem causando prejuízo, né, num direito que hoje apenas o Ministério Público não tem. Até mesmo boa parte das carreiras do Executivo tem adicional de qualificação. Né? É algo comum nos planos de carreira dos servidores, porque é um consenso na administração pública em geral que o fomento, o adicional de qualificação é um fomento à permanente capacitação dos seus servidores. Isso, logicamente, vai repercutir na qualidade do serviço público na ponta. Eu acho que é muito importante observar que não só há nos demais cargos, nas demais carreiras do Poder Executivo, inclusive, o adicional de qualificação, mas muitas carreiras do Poder Executivo têm adicional de qualificação melhor do que o que está previsto para a gente. Ou seja, além da gente não ter um adicional de qualificação implementado, já se faz aí, sei lá, 15 anos desde que a lei foi aprovada, e aí mais 3 anos desde que foi corrigido o que estava errado na lei, né? Demorou 10 anos para corrigir. Um ano de revogação de uma resolução que a gente sequer conseguiu colocar em vigor. As outras carreiras estão na nossa frente não só pela implementação, mas porque estão com adicional de qualificação melhor, com percentuais melhores, com reconhecimento e valorização melhor, com progressão horizontal, que são mecanismos que precisam ser implementados. Então, além da gente não ter um adicional de qualificação implementado, é uma questão só de uma canetada, o procurador-geral, inclusive, pode repristinar a resolução que ele mesmo revogou, pode fazer valer hoje, se quiser. Sim. Então, além de não ter implementado, nós estamos vendo outras carreiras já com adicional de qualificação implementado e adicional de qualificação melhor. Isso é algo realmente que, a longo prazo, é muito prejudicial, porque tem os reflexos, você deveria ter recebido isso já há muitos anos. Então, se você botar na ponta do lápis quanto que você deixou de ganhar, você vai ver que é muito dinheiro. E com 42% de defasagem salarial, mais de 42% já, é algo que faz muita falta na vida do servidor. Inclusive, você falou do adicional de outras categorias, e a gente, nesse período, também ouviu que teria-se a intenção da administração de mudar a lei, né, para tentar ajustar esses valores aos valores maiores. Por exemplo, o PGE está com 35%, se não me engano, 40% de teto, não é isso? E assim, para a gente, eu acho que
né? A gente conversou sobre isso, mas o mais importante era regulamentar o que a gente tem e no curso desse processo, se a gente quiser melhorar, manda seu projeto de lei junto com tudo que a gente quer mudar no nossa carreira para aumentar. Mas o pior dos cenários é ficar esperando uma mudança legislativa para melhorar e depois voltar a regulamentar. Essa regulamentação é para ontem, né? Assim, não tem como esperar mais. A gente, como a Juliana falou aqui, o texto anterior ele estava vinculado exatamente à adesão ao Propag. Então, se não tivéssemos vivido aquela revogação arbitrária, traumática para todos nós, a gente estaria recebendo agora, neste momento, o adicional de qualificação, todo mundo estaria recebendo. E essa então a gente atrasou, assim, 1 ano pelo menos aí já a história. Essa história de, vamos modificar a lei primeiro para depois implementar, a gente já passou por isso. Foram 10 anos aguardando modificar a lei para depois implementar. Já diz aquele ditado, melhor um na mão que 2 voando. Exatamente. Então vamos ficar com um na mão e depois a gente... Depois modifica. Uma coisa não tem problema. E aí só atualiza o valor do que é pago. Simples ajuste de valor de pagamento. Mas os aposentados esperam ansiosamente por isso, nossos colegas aposentados, pelos 7,5, e a gente não pode, eu acho, que perder mais tempo, né? Eu acho que não existe mistério na regulamentação disso. Nada que impeça que demore mais meses para se ter uma regulamentação. Existia um texto muito bom, que pode ser usado de parâmetro, não tem como reinventar a roda ali, é uma coisa muito simples de fazer e é fazer. Né? Agora... a gente espera né? A gente está aí nesse momento de euforia da categoria com as melhorias que foram feitas nos benefícios, mas a gente ainda não abriu mão de que o adicional de qualificação é uma prioridade e tem que ser rapidamente regulamentado. Tá? E vamos cobrar para que assim seja. E aí já entro aqui no nosso tema do plano de cargos. Né? Isso é importante dizer, né? A gente entrou agora no Propag, então não existe mais nada a ser feito escondido. Tudo que a gente fez lá atrás, não pode anunciar, tem que fazer dessa forma, a gente gostaria de resolver. Até mesmo porque, né, vamos lembrar aqui, a decisão do STF colocou algumas coisas dos servidores em suspensão. E hoje, por exemplo, o auxílio PCD, que é um benefício importante para um segmento da nossa categoria, pessoas que cuidam ou têm filhos PCD, hoje eles estão no limbo. Eles não sabem, quando perguntam à administração, não sabe se podem receber, se não podem mais receber. E aí a oportunidade, né, Wellington e Juliano, da gente resolver as pendências que estão ainda na nossa carreira. Por exemplo, na AP. Na AP hoje é uma GE que é paga de uma forma, assim, na encolha ali, foi feita na época dessa forma. A gente tem que virar uma gratificação, instituída em lei. Não é assim? Hoje o editado na AP não fala nem que você recebe. Né? Os grupos de apoio, né, que faz o auxílio a grupos especializados e tal, tá lá. Mas assim, o edital não fala nada, a gente sabe porque a gente fala no boca a boca. São coisas que foram feitas durante o regime de recuperação fiscal para passar fora do radar, mas que agora precisam ser colocadas em lei, instituídas de fato como direito. Porque hoje eu tenho até minha dúvida se a gente consegue garantir isso, se alguém questionar, se alguém tirar esses benefícios que foram vitórias. Né? Na AP, por exemplo, continua sendo nós continuamos sendo, depois de 3 anos, o único Ministério Público que gratifica o eleitoral. Tá? E a gente quer, inclusive, aumentar esse valor. Eu acho que está fora do padrão. Eu ia falar sobre isso. Acho que instituir como uma gratificação em percentual, né, que seja, digamos que um percentual X do salário inicial do analista, por exemplo, né? Ou do salário inicial do técnico, enfim, também garante que essa gratificação seja reajustada, né, de tempos em tempos. Hoje, né, a gente deu um primeiro passo que foi conseguir esse avanço no sentido de reconhecer que a atividade eleitoral é uma atividade extra, que demanda tempo, que demanda esforço, que merecia e que era uma questão de justiça ser remunerada, mas a gente também sabe que a gente precisa avançar no sentido de melhorar essa gratificação até para tornar ela atrativa. Né? A atuação eleitoral hoje no MP, principalmente quando se trata de eleições municipais, é extremamente trabalhosa, tem muitas demandas, os prazos são exíguos,
né, o MP recebe uma série de denúncias em relação à fiscalização eleitoral. Então, é uma atividade que não é por qualquer valor que o servidor vai querer fazer, né? Porque ele realmente vai trabalhar muito durante aquele período eleitoral. Então, é importante também garantir que seja uma gratificação atrativa. Eu acho que a oportunidade de melhorar o nosso plano de cargos e salários está posta. Podemos lembrar que em 2021 a gente fez uma pequena modificação no nosso plano de cargos e salários, junto com as demais carreiras, mas enquanto a gente fez uma pequena modificação, a Defensoria passou um plano de cargos e salários inteiro, e embutido no plano de cargos e salários dos servidores da Defensoria Pública tem um reajuste salarial. O TJ fez a mesma coisa, passou um novo plano de cargos e salários, e embutido no plano de cargos e salários estava lá um reajuste salarial, o que faz com que a nossa carreira, dentre as carreiras do sistema de justiça, é a mais defasada, é que tem a maior defasagem. Então, a nossa oportunidade de recompor os nossos salários está posta. São mais de 42% de recomposição salarial. O PGJ, no passado, mencionou 7,5%. Os 7,5% são muito bem-vindos. Mas 7,5% é pouco, muito pouco. É menos, inclusive, do que as outras carreiras conseguiram em 2021. E aí tem que melhorar, né? Tem que criar uma gratificação de atividade do Ministério Público acompanhando, né, o Ministério Público da União, uma GAMP, que pode ficar bem interessante. Já tem até nome. Tem né? GAMP. Nome Olha que bonito. coisa, que nome bonito, né? GAMP. Né, temos que melhorar o adicional de qualificação, que nem foi implementado, mas já está defasado, e aí colocar um adicional de qualificação, talvez de 40%, para acompanhar a PGE, para acompanhar os outros órgãos. Né, a criação da classe D, tão ansiada, tão querida, tão sonhada pelos servidores, desde que eu entrei no MP, todo mundo só fala da classe D, a classe D, a classe D. Então é uma oportunidade. Fazer o reenquadramento dos cargos em comissão. Sim. Tem muito cargo em comissão Fundamental. que ganha, assim, uma miséria, é um negócio vergonhoso. Tem cargo em comissão que ganha, inclusive, abaixo do salário mínimo. Lá, a rubrica é menor que o salário mínimo. Vencimento básico. O vencimento base. Aí o MP tem que dar uma diferença, porque não pode pagar, óbvio, menos do que o salário mínimo. É um absurdo. Então, o reenquadramento dos cargos em comissão, porque vai ser todo mundo. Não é só uma parte dos cargos em comissão. Assessores e não assessores. Né? Assessores e não assessores. Temos diversos cargos em comissão. Sim. Todo mundo sabe. Né? E é importante falar isso, né? A nossa atuação sempre foi no sentido de que todos ganhem. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, né? Apesar da gente ter todo um papel, né, de valorização do serviço público, e isso implica em garantir concurso e servidores públicos efetivos em um número condizente com o tamanho da instituição, a gente também sabe, né, que os cargos comissionados são uma realidade dentro da instituição, e uma vez que eles estão lá, eles também merecem ter fazer parte de uma política remuneratória coerente, condizente com o papel, né, que esses cargos exercem. Sim, com certeza. Então, a oportunidade é agora. Eu acho que a administração tem a oportunidade de sentar com a gente, conversar, nos ouvir e ver o que nós temos preparado para o nosso plano. Aí a gente vê só que a gente já falou de uma gratificação de atividade do Ministério Público, seria uma forma da gente recompor as perdas, exatamente, né, salariais. Uma gratificação eleitoral, que nada mais vai do que fazer o reconhecimento do que hoje já existe. A gente tem o auxílio PCD para garantir, assim, por lei, porque hoje isso está previsto na lei dos membros, e isso está gerando uma insegurança jurídica imensa para os colegas que têm. E a gente pode falar também do auxílio nutrição dos aposentados. Auxílio nutrição ou auxílio medicamento, que é o que foi no TJ, foi implementado como auxílio medicamento. Inclusive, nem precisaram de lei, eles usaram a Constituição Estadual, que prevê lá a possibilidade de aposentados receberem auxílio para medicamento, para hospitalar e tal. A gente já tem auxílio saúde, que é a parte hospitalar, e tem a possibilidade de auxílio medicamento também. Então, a Constituição prevê já, é direto, não precisa nem de uma lei para implementar. Então, assim, uma série de coisas que a gente espera, assim, o quanto isso está na mesa da administração, né? O quanto eles sabem, o quanto eles entendem que a gente precisa incluir isso. É essa parte que a gente vai fazer, obviamente, o papel de oficiais, mas na mesa de negociação que a gente resolve essas coisas. O auxílio nutrição, por exemplo, né, foi feito um ofício que virou um SEI, já tem mais de um ano isso. E hoje ele é uma das principais bandeiras de luta
né, do Mosap, e a FENAMP tem atuado junto ao Mosap. Essa semana mesmo teve reunião em Brasília. Existe uma PEC tramitando sobre o assunto. Hoje, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, é quem tem dificultado o andamento disso, né, porque é fazer justiça ao aposentado e à aposentada, né? A questão de acabar com o confisco previdenciário também sobre os aposentados, que aí já é uma luta que não depende do Ministério Público, que tem sido travada no Congresso também, pelo Mosap, né? De acabar com essa contribuição previdenciária que só os aposentados do setor público acabam fazendo, né? Por conta de uma reforma previdenciária que aconteceu em 2003, ou seja, são mais de 20 anos dos aposentados e pensionistas pagando por uma contribuição previdenciária que não tem razão de ser, porque se você já aposentou, né, foi porque você foi reconhecido que você contribuiu pelo tempo necessário, pelo tempo que é exigido em lei. E aí eu encerraria, assim, para a gente, desse pacote de possibilidades do segundo semestre, acho que a gente tem orçamento para isso, principalmente, orçamento fortalecido, orçamento que foi pensado para uma realidade que não vai ser mais executado a partir dessa realidade, porque muitos desses benefícios dos membros que consumiam não vão ser pagos, né? Vão ser pagos de forma limitada, porque a decisão do Supremo limitou alguns desses gastos. A gente fala de criação de cargos, né? Criação de cargos da carreira, em especial aqui analistas, mas também técnicos, né? A gente sabe que ainda há uma defasagem, há muitos servidores em promotorias únicas, às vezes sozinho, sem um colega para poder dividir, para fazer um teletrabalho, para poder acumulando todas as matérias. E a gente agora não tem mais impedimento nenhum. Lembrando, que a gente sempre lembra aqui, são mais de 10 anos sem criar cargos no Ministério Público, criar novos cargos. A gente só repõe as perdas que temos. E, Vinícius, não é só servidor em juízo único, não. Eu, por exemplo, sou uma servidora que trabalha numa secretaria de promotoria criminal, né? E nessa secretaria, todos os servidores trabalham em mais de uma promotoria. Já teve período esse ano de eu ter que atender 3 promotorias ao mesmo tempo. Sim. Então, por conta de licença médica, por conta de férias de colega. E a gente hoje trabalha com equipes, né? No qual, isso também é uma realidade nas PIPs, no qual você tem um servidor efetivo e aí você tem 2 residentes, um estagiário, um assessor, ou seja, numa equipe de 5, 6 pessoas, apenas um servidor é efetivo, né? E esse servidor, muitas vezes, ele é o mais cobrado, porque ele recebe demanda de todo mundo, do promotor, dos assessores, que na PIP ainda é mais de um, dos residentes, do estagiário, né? Se tem um problema de informática, é o servidor que tem que abrir chamado. Se tem um pedido que é vinculado a formulários da intranet, é só o servidor efetivo que tem acesso. Então, tem uma série de demandas que só o servidor efetivo pode fazer e que recai sobre ele demandas vindo de várias pessoas ao mesmo tempo. Né? E ainda tem gente que acha que a gente não trabalha. Isso é impressionante. Então, assim, é muito importante, né, a administração saber o que está acontecendo lá na ponta. Sim. Porque nós, enquanto sindicatos, nós ouvimos os colegas, sabemos, né, nós dois, né, o Wellington e eu, somos servidores de órgãos de execução e a gente sabe o que acontece lá na ponta. Eu acho fundamental isso também, né? Você trouxe a questão das funções que não são pagas, né? Aquela coisa uma espécie de um encarregado, que lá no TJ chama de encarregado, que é o cara que cuida da comarca. Né? Hoje a gente faz um trabalho remunerado. Muitos colegas... No interior, o cara cuida do prédio, do terceirizado, não tem uma gratificação por isso. Então, eu acho que também tem que entrar nessa discussão do plano de cargos. Né? E fundamental a gente ter cargos. Né? A gente tem uma lista de colegas aí aprovados no concurso. O concurso fez 1 ano, vai fazer 1 ano ainda. Então, dá para chamar muita gente e aproveitar esse momento que a gente está há muitos anos sem criar para a gente voltar a ter aí um olhar estratégico sobre o Ministério Público, onde é necessário,
né? As promotorias que têm acumulação não pagam. Né? É Bom outra lembrar coisa disso. importantíssima. Inclusive é um debate que a gente tem que fazer, porque a Defensoria acabou de aprovar lá uma acumulação. Né? Eles vão ter acumulação, mas vai ser paga. Né? Você vai poder acumular se você quiser, mas você vai receber por isso. É um debate que a gente já começou com o eleitoral, porque o eleitoral é uma acumulação, não deixa de ser uma acumulação. Né? Então, assim, se querem economizar em pessoais, pelo menos que paguem pelo trabalho de acumulação, como um membro recebe a acumulação. Mas são temas que a gente vai acompanhar esse semestre, a gente está aqui no nosso tempo, então quero agradecer aí vocês, a gente continuar esse debate em breve sobre eleições também, ano de eleição é sempre um ano importante para os servidores públicos ficarem atentos, mas a gente vai abrir mais essa pauta aí no nosso próximo programa, que em breve aí a gente vai gravar. Então, é isso, eu agradeço a presença de vocês e vamos continuar aí na luta mais um semestre. Espero com mais boas notícias em breve aí. Servidor em Foco.